A névoa densa envolvia as ruas estreitas de Eldória, uma vila encravada nas montanhas sombrias do antigo reino de Valária, onde o outono eterno tingia as folhas de um vermelho sangue. O ar carregava o cheiro úmido de terra molhada e o sussurro distante de lobos que ecoavam das florestas proibidas. Para Lyra, uma mãe solteira de 28 anos, aquela noite era apenas mais uma batalha pela sobrevivência. Seus cabelos castanhos, desgrenhados e presos em um coque frouxo, caíam sobre os ombros, enquanto ela carregava o filho de 5 anos, Theo, nos braços. O menino tremia, não só pelo frio que se infiltrava pelas roupas remendadas, mas pelo medo que apertava seu peito pequeno. Eles haviam fugido da cabana nos arredores da vila 3 dias antes, após o pai de Theo, um bêbado violento que nunca fora mais que um erro passageiro, ameaçar levá-lo embora para vendê-lo como aprendiz em alguma mina distante. Lyra não permitiria. Ela já carregava cicatrizes demais, as marcas roxas nos braços de brigas passadas, o peso da rejeição da família que a deserdara por ter um filho bastardo e a vergonha que a fazia baixar os olhos nas feiras, onde os olhares dos homens a devoravam como presas fáceis. Você é só uma viúva sem homem, diziam as fofoqueiras. Mas Lyra era forte, forjada na dor, e faria qualquer coisa por Theo, cujos olhos verdes inocentes eram o único raio de luz em sua vida sombria. Agora, eles se abrigavam em uma estalagem decadente no coração da vila, um lugar chamado o Corvo Negro, onde o teto gotejava e os hóspedes eram mais sombras que pessoas. Lyra havia conseguido um emprego lavando pratos, mas o pagamento mal cobria o pão e o leite. Naquela noite, após um dia exaustivo, ela o deitou na cama de palha e cobriu-o com o xale puído. Durma, meu amor, amanhã será melhor, murmurou beijando sua testa febril. Theo tossiu, o peito arfando, e adormeceu com um suspiro. Mas o sono de Lyra foi interrompido por um choro agudo, vindo do beco atrás da estalagem. Era um som estranho, não humano, um gemido agoniado, misturado a um rosnado baixo. Seu instinto maternal a impeliu para fora, descalça e enrolada em um robe fino. A lua cheia filtrava-se pela névoa, lançando um brilho prateado sobre o chão enlameado. Ali, preso em uma armadilha de caçador, uma rede de ferro farpado e espinhos envenenados, usada para lobos ou algo pior, debatia-se uma criatura pequena. Não era um animal comum. Era uma criança, ou algo que parecia uma. Pele pálida como mármore, olhos vermelhos flamejantes e presas minúsculas à mostra enquanto ele se contorcia de dor. Um filhote de vampiro, daqueles que as lendas de Valária sussurravam nas noites de inverno. Os vampiros, exilados nas montanhas há séculos por um tratado antigo entre humanos e as criaturas da noite, raramente se aventuravam tão perto das vilas. Mas ali estava um, jovem e vulnerável, as asas membranosas rasgadas pela rede, o sangue negro escorrendo em riachos. O coração de Lyra acelerou. Os aldeões matariam a criatura sem piedade. As leis de Eldória eram claras. Qualquer ser sobrenatural pego em território humano era caça aberta. Mas aqueles olhos imploravam. Eram como os de Theo, cheios de terror puro. Sem pensar, ela se aproximou, ignorando o frio que mordia sua pele. Calma, pequeno, sussurrou, as mãos trêmulas cortando as cordas com uma faca enferrujada que carregava no cinto. O filhote sibilou, mas não atacou. Em vez disso, esticou uma mãozinha gelada, tocando seu braço como se buscasse calor. O veneno dos espinhos já o enfraquecera, e Lyra sentiu uma pontada de compaixão que a surpreendeu. Ela mesma era uma forasteira, rejeitada, caçada por olhares e sussurros. Por que não salvar outra alma perdida? Com esforço ela o libertou, envolvendo-o em seu robe. O filhote era leve, frio como a morte, mas vivo. Correu de volta para o quarto, trancando a porta, e deitou a criatura ao lado de Theo, que acordou assustado. "Mamãe, o que é isso?" perguntou o menino, os olhos arregalados. "Um amigo que precisa de ajuda", respondeu Lyra, o coração disparado. Ela não sabia o que fazer. Curativos humanos não serviriam para um ser como aquele, mas algo a impelia a protegê-lo, como protegia Theo. Foi então que a janela estourou em estilhaços.
Uma figura imponente surgiu das sombras, movendo-se com uma graça predatória que fez o ar gelar. Alto, de ombros largos e cabelos negros como a meia-noite caindo até os ombros, ele usava um manto bordado com runas antigas que brilhavam fracamente. Seus olhos vermelhos como brasas fixaram-se no filhote, e um rugido baixo escapou de seus lábios, revelando presas afiadas. Era Draven, o Senhor das Sombras, o alfa dos vampiros de Valária, um ser imortal que governava as cortes eternas nas profundezas das montanhas. Sua presença encheu o quarto como uma tempestade, o cheiro de sangue antigo e poder selvagem impregnando o ar. Quem ousa tocar no meu herdeiro? Sua voz era um trovão grave, ecoando com autoridade ancestral. Lyra se colocou entre ele e as crianças, os braços abertos, o corpo tremendo, mas firme. Eu o salvei. Estava preso, sofrendo. Não o machucaria. Draven avançou, os olhos estreitando-se ao examinar a mulher à sua frente. Uma humana comum, marcada pela vida dura, mas com uma chama de coragem que o intrigou. Ele se ajoelhou ao lado do filhote, que se aninhou contra ele com um gemido aliviado. Você interferiu em assuntos da noite, disse, mas sua voz suavizou, um traço de gratidão relutante. Theo choramingou e Lyra o puxou para si, desafiando o vampiro com o olhar. Ele é só uma criança como o meu, rebateu ela, a voz rouca de exaustão e medo. Draven ergueu o rosto, e pela primeira vez em séculos algo se agitou em seu peito frio, uma dívida de sangue, um laço forjado na escuridão. Ele estendeu a mão, tocando levemente o braço de Lyra, e uma visão fugaz passou por sua mente. Memórias de traições passadas, de uma corte gótica, onde tratados eram selados com sangue e maldições. Você salvou o que é meu. Por isso eu juro por minha linhagem eterna, nenhum homem tocará em vocês, nem humano nem sombra. Vocês estão sob minha proteção agora. As palavras pairaram no ar como um pacto antigo, e Lyra sentiu um arrepio percorrer sua espinha, não só de medo, mas de uma atração proibida, um calor que contrastava com o frio dele. A névoa lá fora engrossava, que as montanhas de Valária pareciam sussurrar promessas de perigos e desejos ocultos. Mas naquela noite, pela primeira vez em anos, Lyra não se sentiu sozinha. O filhote miou baixinho, e Theo, curioso, esticou a mão para tocá-lo. O mundo das sombras havia invadido sua vida simples, e com ele veio o alfa que mudaria tudo. A aurora cinzenta rastejava sobre Eldória, tingindo o céu de um roxo doentio que se infiltrava pelas frestas da janela estilhaçada. Lyra não havia dormido. Seus olhos, inchados de fadiga, fixavam-se no filhote de vampiro, aninhado ao lado de Theo, que agora respirava calmamente, o rostinho sereno contrastando com o caos da noite anterior. A criaturinha, que Draven chamara de seu herdeiro, parecia mais humana à luz fraca do amanhecer, as presas retraídas e as asas membranosas dobradas como as de um morcego adormecido. Seu nome, sussurrado pelo alfa em um tom reverente, era Eron, um nome antigo, carregado de linhagens esquecidas nas profundezas das montanhas de Valária. Draven permanecia imóvel no canto do quarto, uma estátua de sombras vivas. Seus olhos vermelhos não piscavam, vigiando cada respiração das crianças como um guardião eterno. O ar ao seu redor pulsava com uma energia fria, um cheiro metálico de sangue e ozônio que fazia Lyra's pele formigar. Ela se encolhera na cama estreita, o robe puído enrolado ao redor do corpo, sentindo o peso de seu juramento como uma corrente invisível. Nenhum homem tocará em vocês. As palavras ecoavam em sua mente, um escudo e uma prisão ao mesmo tempo. Quem era ele para prometer tal coisa? Um monstro das lendas, senhor de cortes onde o sangue selava pactos e as maldições duravam gerações. Mas em seus olhos, ao tocá-la brevemente, Lyra vira algo mais, uma solidão antiga, um vazio que espelhava o dela própria. Você precisa ir, murmurou ela finalmente, a voz rouca quebrando o silêncio opressivo. Theo se mexeu no sono, e Lyra o apertou contra o peito, o coração martelando. Leve o menino, Eron, de volta para onde pertence. Nós ficaremos bem aqui.
Draven inclinou a cabeça, um gesto felino que revelava a graça predatória em sua forma imortal. Seus cabelos negros caíam como uma cortina de noite, emoldurando um rosto esculpido em mármore. Queixo quadrado, lábios cheios que escondiam presas letais e uma cicatriz fina descendo da têmpora, resquício de batalhas contra caçadores ancestrais. Bem, aqui onde os humanos caçam o que não compreendem, o veneno da armadilha ainda corre em suas veias, humana. Aeron precisa de refúgio, de sangue puro para se curar. E você invocou isso ao salvá-lo. O Tratado de Eldor, selado há 500 invernos, proíbe interferências. Os aldeões já sussurram, vocês não estão seguros. Lyra engoliu em seco, recordando as fofoqueiras da estalagem, os olhares lascivos do estalajadeiro, que sempre demorava demais ao entregar os trocados. Ela era uma viúva sem proteção, uma presa fácil em uma vila, onde as mulheres como ela eram commodities. O pai de Tel havia sido o primeiro a marcá-la, com punhos e promessas vazias, deixando-a com cicatrizes que doíam mais na alma que na pele. Eu não pedi por isso, só fiz o que qualquer mãe faria. Exatamente. Draven se ergueu, movendo-se sem som como uma brisa gélida. Ele se aproximou da cama e Lyra instintivamente recuou, mas não desviou o olhar. Havia uma intensidade nele, um magnetismo que a atraía como a lua aos lobos, não, aos vampiros, criaturas da noite que bebiam da essência da vida. Mães protegem o que é seu. Aeron é o último de minha linhagem direta, nascido de uma união amaldiçoada com uma bruxa das montanhas. Se ele perecer, o equilíbrio de Valária desaba. Você o salvou, Lyra. Seu nome ecoa em minha mente agora como um laço de sangue. Ela piscou, surpresa ao ouvir seu nome em seus lábios, como ele sabia. Devia ter lido em seus olhos, ou talvez os vampiros possuíssem dons além do óbvio. Visões de memórias roubadas em um toque. O ar entre eles crepitava, carregado de uma tensão que não era só medo. O corpo dela, marcado pela maternidade e pela dureza da vida, de repente se sentia exposto sob o robe fino. Draven's olhar desceu por um instante, não com luxúria, mas com uma curiosidade antiga, como se visse além da carne para a chama interior que a impulsionara a agir. Antes que pudesse responder, um barulho ecoou do corredor. Vozes raivosas, o clangor de armas. Monstro na estalagem! A viúva o escondeu! Gritou alguém, e Lyra reconheceu a voz rouca do caçador local, o mesmo que armara a rede para lobos errantes. Tel acordou choramingando, e Aeron sibilou fracamente, os olhos vermelhos se abrindo com pavor. Draven rosnou, um som que fez as paredes tremerem, revelando presas que brilhavam como lâminas. Eles vêm por vingança. O tratado os excita como cães famintos. Ele estendeu a mão para Lyra, os dedos longos e pálidos, contrastando com sua pele morena. Venha comigo, para as sombras de Valária. Lá, meu juramento será ferro. Lyra hesitou, o pânico apertando seu peito. Fugir para as montanhas, para o domínio de um vampiro alfa, onde cortes góticas de pedra negra abrigavam imortais e maldições? Ela imaginou fortalezas esculpidas em penhascos congelados, salões iluminados por cristais que pulsavam com sangue ancestral e rituais onde humanos eram tributos ou amantes proibidos. Mas ali, na estalagem, a morte era certa. Para ela, para Tel e agora para Aeron, que se agarrava a ela como um filhote perdido. Eu não tenho escolha, tenho? Sussurrou pegando Tel no colo. O menino confuso enterrou o rosto em seu ombro. Aeron, fraco mas determinado, rastejou para os braços de Draven, que o ergueu com ternura surpreendente. Escolhas são ilusões para os mortais, respondeu o Alfa, sua voz um velvet escuro que a envolveu. Mas esta é sua. Viva sob minha proteção e encontre força nas sombras. Com um gesto fluido, Draven quebrou a porta dos fundos, revelando o beco enevoado. A névoa os engoliu como um manto, e eles correram, ou melhor, voaram em uma dança sobrenatural. Draven carregava Aeron, e Lyra seguia, o coração disparado, sentindo o vento frio das montanhas chicotear seu rosto. Atrás deles, os aldeões gritavam, tochas flamejando na escuridão, mas a névoa os separava como um véu encantado.
Horas se passaram em um borrão de florestas densas e trilhas íngremes, o ar rarefeito carregado de pinheiros e geada eterna. Lyras pernas ardiam, mas a adrenalina e algo mais uma faísca de excitação proibida a impulsionava. Draven parou em uma clareira, onde uma entrada oculta se abria na rocha. A porta para as profundezas de Valária, guardada por runas que brilhavam vermelhas ao seu toque. Entre, Lyra. Aqui nenhum homem, nem humano, nem eu, se não desejar, tocará em vocês. Seus olhos encontraram os dela, e por um segundo, o frio dele pareceu se aquecer, um vislumbre de vulnerabilidade em um ser imortal. Ela cruzou o limiar, o mundo das sombras a engolindo, prometendo perigos, cura e um amor que desafiaria a morte. Tel adormeceu em seus braços, enquanto desciam escadarias de obsidiana, ecoando com sussurros ancestrais. Aeron miou baixinho, e Draven sorriu, um sorriso raro que fez o coração de Lyra falhar. Nas profundezas uma corte gótica os aguardava, com salões de tapeçarias sangrentas e espelhos que revelavam almas verdadeiras. Ali, traumas seriam confrontados, poderes despertados, e uma mãe rejeitada encontraria aceitação em braços que prometiam eternidade. Mas as montanhas sussurravam avisos. O amor entre luz e sombra sempre exigia um preço em sangue. As escadarias de obsidiana pareciam descer infinitamente, ecoando os passos de Lyra como sussurros de fantasmas ancestrais. O ar ficava mais frio e denso a cada degrau, impregnado de um perfume metálico que lembrava ferro aquecido e rosas murchas. Tochas flutuantes, alimentadas por cristais vermelhos que pulsavam como corações vivos, iluminavam as paredes esculpidas com relevos de batalhas esquecidas. Vampiros alados enfrentando exércitos humanos sob luas sangrentas, tratados selados com gotas de sangue que se transformavam em runas eternas. Tel pesava em seus braços, o corpinho quente contrastando com o gelo que se infiltrava em sua pele, enquanto Aeron, agora mais alerta, observava tudo com olhos curiosos, as asas minúsculas tremendo de fraqueza. Draven liderava o caminho, sua silhueta imponente projetando sombras que dançavam como servos obedientes. Ele carregava Aeron com uma ternura que desmentia sua ferocidade, os dedos longos traçando padrões suaves nas costas da criança, como se invocasse um ritual de cura. As veias dele ainda carregam o veneno, murmurou para si mesmo, a voz um ronronar grave que reverberava nas pedras. Mas o sangue de Valária o purificará. Lyra o seguia em silêncio, o coração uma mistura de terror e fascínio. Como uma humana comum, ela se sentia uma intrusa nesse labirinto subterrâneo, onde o tempo parecia suspenso em uma noite eterna. Suas cicatrizes, as marcas roxas desbotadas nos braços, o peso da rejeição familiar que a fazia se encolher, latejavam como lembretes de sua fragilidade. E agora, ali, sob a proteção de um monstro, ela questionava se sua coragem fora loucura. Finalmente, as escadas se abriram para um vasto salão. A corte das sombras eternas, coração pulsante de Valária. Pilares de mármore negro se erguiam até um teto abobadado, cravejado de estrelas falsas. Cristais que simulavam o céu noturno, com constelações que narravam lendas de maldições e renascimentos. Tapeçarias bordadas com fios de prata e sangue coagulado pendiam das paredes, retratando alfa-vampiros coroados em tronos de espinhos, suas rainhas ao lado, com olhos que brilhavam como rubis. O chão era um mosaico de veios vermelhos, como se o próprio sangue da terra fluísse ali. Uma multidão de figuras pálidas se movia com graça etérea. Vampiros de linhagens antigas, vestidos em sedas escuras e joias que capturavam a luz fraca, sussurrando em línguas forgotten. Alguns tinham asas dobradas como capas, outros exibiam presas ornamentadas com runas. O ar zumbia, com uma energia sutil, um toque de magia ligada ao sangue. Memórias coletivas que faziam os olhos se voltarem para os recém-chegados. Um murmúrio coletivo se ergueu quando Draven entrou, Aeron nos braços. "O Alfa retorna com o herdeiro", exclamou uma vampira esguia de cabelos prateados caindo como cachoeiras de luar,
aproximando-se com reverência. Seu nome era Selene, conselheira de Draven, cujos olhos cinzentos avaliavam Lyra com um desdém velado. Mas, humanos? Na corte? A palavra humanos ecoou como uma maldição, e olhares hostis se fixaram em Lyra e Theo. Ela apertou o filho contra o peito, sentindo o rubor de humilhação subir ao rosto. Em Eldória, ela era a viúva rejeitada, baixando os olhos para evitar julgamentos. Aqui era pior, uma mortal suja, uma ameaça ao equilíbrio delicado entre as sombras e o mundo acima. Draven ergueu a mão, silenciando o salão com um gesto imperioso. Eles estão sob meu juramento de sangue. Lyra salvou Aeron da armadilha dos caçadores. Nenhum de vocês ousará tocá-los, ou enfrentará a fúria de minha linhagem. Sua voz trovejou, revelando presas que reluziam, e um arrepio coletivo percorreu a corte. Ele depositou Aeron em um altar central, onde uma fonte de cristal borbulhava com um líquido rubi. Sangue puro, extraído de veias ancestrais, infundido com ervas das montanhas para curar venenos. O filhote bebeu avidamente, o corpinho se fortalecendo, as asas se estendendo com um estalo suave. Theo, acordado pelo burburinho, espiou por trás do ombro de Lyra, fascinado e assustado. Mamãe, eles brilham, sussurrou apontando para um vampiro que manipulava sombras como fios de teia. Lyra se aproximou do altar, ignorando os olhares. Ele vai ficar bem? Perguntou a voz trêmula, tocando levemente a mão de Aeron. O toque enviou uma faísca através dela, uma visão fugaz de memórias alheias. Aeron brincando em cavernas geladas, rindo antes da armadilha, o cheiro de liberdade roubado. Draven observava, seus olhos vermelhos suavizando por um instante. Sim, graças a você. Ele se inclinou, o rosto perto demais, e Lyra sentiu o frio de sua respiração na pele, misturado a um calor sutil que a desconcertava. Seu corpo, marcado pela vida, curvas generosas da maternidade, pele áspera de trabalho braçal, de repente ansiava por algo além da sobrevivência. Mas o medo a ancorava. Ele era um alfa imortal, senhor de barganhas sangrentas, enquanto ela era frágil, unworth de tal proximidade. Antes que pudesse recuar, Selene interveio, sua voz um sibilo cortante. Alfa, o Tratado de Eldor proíbe humanos nas profundezas. Eles trazem luz indesejada, fraqueza. E essa, mãe bastarda. Os caçadores a caçarão e com ela nos exporão. A corte murmurou em concordância e Lyra sentiu o peso da rejeição novamente, como as fofoqueiras de Eldória, mas amplificado por presas e poderes. Lágrimas ardentes pinicaram seus olhos. Ela era sempre a outsider, a unworth, carregando traumas de abusos que a faziam duvidar de seu valor. Theo choramingou, sentindo sua angústia, e Aeron, curado o suficiente, esticou os bracinhos para ela, um gesto de lealdade infantil que aqueceu seu coração. Draven rosnou, avançando para Selene com olhos flamejantes. O tratado foi selado com sangue meu e de seus ancestrais. Eu o honro ao proteger o que salvou minha linhagem. Lyra e o menino ficam. Ou questiona minha autoridade? A conselheira recuou, curvando-se, mas o veneno em seu olhar prometia intrigas. A corte se dispersou relutantemente, deixando um silêncio tenso. Draven virou-se para Lyra, estendendo a mão. Venha, há aposentos para vocês, longe dos olhares invejosos, e um ritual para selar minha proteção. Um pacto de sangue, voluntário, que ligará nossas essências sem roubar sua mortalidade. Ela hesitou, o toque dele chamando como uma promessa proibida. O salão parecia um espelho de sua alma, gótico, sombrio, cheio de belezas perigosas. Theo bocejou, e Aeron rastejou para seus pés, miando. Com um suspiro, Lyra aceitou a mão, sentindo o frio se fundir ao seu calor. Eu confio, por enquanto, murmurou, o coração acelerado por um desejo que nascia nas sombras. Mas enquanto seguiam por corredores iluminados por espelhos que refletiam não só corpos, mas almas, o dela, uma chama tremulante. A dele, um abismo de solidão. Lyra soube que obstáculos maiores viriam. Rumores de uma rebelião entre clãs vampiros, ecos de caçadores nas montanhas,
e seus próprios demônios internos testariam esse laço frágil. Nas profundezas de Valária, o amor florescera em sangue, mas sempre com o preço da transformação. E Lyra, pela primeira vez, ansiava por renascer. Os corredores da Corte das Sombras Eternas serpenteavam como veias pulsantes sob a montanha, as paredes de obsidiana refletindo a luz fraca das tochas flutuantes em tons de vermelho e negro. Lyra seguia Draven, sua mão ainda presa à dele, um contraste gritante entre o calor febril de sua palma e o gelo eterno de sua pele. Theo, exausto, adormecera em seus braços, o peso dele um lembrete reconfortante em meio ao caos de sensações que a invadiam. Aeron, agora revigorado pelo sangue da fonte, trotava ao lado do Alfa, as asas minúsculas batendo de vez em quando, como se testasse a força recém-recuperada. O ar era denso, carregado de um sussurro constante. Vozes ancestrais ecoando de fissuras na rocha, narrando maldições e barganhas seladas em sangue há eras. Draven parou diante de uma porta de ferro forjado, adornada com runas que se acenderam ao seu toque, revelando um quarto amplo e sombrio. Não era uma prisão, mas um santuário gótico. Uma cama de dossel com cortinas de veludo negro, tapeçarias que retratavam luas sangrentas e casais imortais entrelaçados em rituais de união, e uma lareira onde chamas azuis dançavam sem consumir lenha, aquecendo o ar gelado. Espelhos altos ladeavam as paredes, seus reflexos distorcidos capturando não só formas físicas, mas essências. O de Lyra mostrava uma mulher curvada pelo peso de anos de rejeição, chamas tremulantes em seus olhos verdes. O de Draven, um abismo de escuridão com veios de vermelho, como sangue coagulado em uma ferida antiga. "Descanse aqui", disse Draven, sua voz um murmúrio grave que ecoou no peito dela como um trovão distante. Ele depositou Aeron em uma alcova acolchoada, onde o filhote se enroscou como um gato, os olhos vermelhos semicerrados em contentamento. "Este aposento é guardado por minha vontade. Nenhum da corte entrará sem permissão." Seus olhos se fixaram nos dela, intensos como se pudessem devorar segredos. Lyra sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não só medo, mas uma faísca de desejo proibido, algo que a vida dura em Eldória nunca lhe permitira sentir. Seu corpo, marcado pelas curvas da maternidade e pelas cicatrizes invisíveis de toques indesejados, respondia ao magnetismo dele de forma traiçoeira, o coração acelerando contra sua vontade. Ela deitou Theo na cama, cobrindo-o com um cobertor de pele sintética que cheirava a musgo e eternidade. E o ritual que mencionou, o pacto de sangue. "O que ele significa de verdade?" perguntou virando-se para ele com as mãos trêmulas. A vulnerabilidade a consumia. Ela se lembrava das noites em que o pai de Theo a agredira, deixando-a sangrando e sozinha, questionando se merecia amor ou proteção. Aqui com Draven, o medo de ser Unworth se misturava a uma esperança perigosa. Draven se aproximou, o manto roçando o chão como asas invisíveis. Ele ergueu a mão, traçando o ar perto de seu braço sem tocá-la, e uma visão surgiu na mente de Lyra. Uma corte em chamas séculos atrás, ele, jovem Alfa, selando um tratado com humanos, bebendo de uma taça de sangue misturado para jurar paz. "Não é uma transformação, Lyra. É um laço, uma gota do meu sangue na sua veia, voluntária, criará um escudo. Sentirá minha presença como um guardião, e eu a sua força. Sem roubar sua mortalidade, mas ligando-nos contra as sombras que nos caçam." Seus lábios se curvaram em um sorriso sombrio, revelando a ponta de uma presa. "Você carrega traumas que eu reconheço. Rejeição, toques que ferem em vez de curar. Eu jurei proteger vocês, mas isso nos tornará aliados verdadeiros." O ar entre eles crepitou, carregado de tensão sensual. Lyra recuou um passo, o robe puído escorregando ligeiramente de seu ombro, expondo uma marca roxa desbotada, resquício de uma briga antiga. Seus olhos se encheram de lágrimas não derramadas. Ela era a mãe bastarda, a viúva sem valor, e agora, perante um imortal, sentia-se nua além da carne. "E se eu recusar? Volto para a Eldória, para os caçadores e os olhares que me devoram." Sua voz quebrou,
ecoando suas inseguranças profundas, o desejo de pertencimento lutando contra o terror de se entregar. Antes que Draven pudesse responder, um sibilo ecoou do corredor. A porta se abriu com violência, e Selene irrompeu, flanqueada por 2 vampiros de guarda, seus olhos cinzentos flamejando de fúria. Alpha, perdoe a interrupção, mas os sussurros se espalham como veneno. Os clãs periféricos souberam da humana. Dizem que ela atrai os caçadores das montanhas quebrando o tratado. Uma rebelião ferve. Eles exigem julgamento para ela e o menino. Selene's olhar deslizou para Lyra com desprezo, como se ela fosse uma praga. Deixe-me levá-la de volta à superfície. Seu juramento não pode nos arriscar a todos. Draven rosnou, um som primal que fez as chamas da lareira se agitarem, lançando sombras dançantes nas paredes. Ele se colocou entre Lyra e a intrusa, o corpo tenso como uma corda de arco. Você ousa questionar meu sangue, Selene? Minha linhagem selou Eldor com barganhas que você mal compreende. Lyra fica. Aeron a escolheu como mãe de sombras. Seus olhos vermelhos brilharam, e uma aura de poder se ergueu ao seu redor, fazendo os guardas recuarem. Mas Selene não se curvou. Em vez disso, estendeu uma mão, revelando um medalhão antigo, um artefato de osso e rubi, símbolo de clãs rivais. Os ancestrais sussurram contra isso. Um pacto com mortais desperta maldições adormecidas. Prove sua lealdade, Alpha, ou perca a corte. Lyra sentiu o pânico apertar seu peito, Tel se mexendo no sono com um gemido. Aeron sibilou do canto, as asas se abrindo em defesa. Ela deu um passo à frente, a coragem materna aflorando apesar do tremor. Eu não pedi por isso, mas não fugirei. Se o ritual me liga a ele, farei, para proteger meu filho. Suas palavras saíram firmes, surpreendendo até a si mesma, um vislumbre de crescimento em meio ao caos. Draven virou-se para ela, o rosto suavizando por um instante, uma vulnerabilidade rara piscando em seus olhos, a solidão de séculos sem um laço verdadeiro. Então que assim seja. Ele cortou a palma com uma unha afiada, uma gota de sangue negro reluzindo como ônix líquido. Estendeu a mão, e Lyra, com o coração martelando, aceitou, pressionando os lábios contra a ferida. O sangue desceu por sua garganta como fogo gelado, uma visão compartilhada inundando sua mente. Memórias de Draven, um alfa traído por amantes mortais, amaldiçoado à imortalidade solitária. E dela, noites de abuso, o pai de Tel rindo de sua fraqueza. O laço se formou, um calor pulsando em suas veias, unindo dor e desejo. Selene recuou, o medalhão tremendo em sua mão, mas seus olhos prometiam retaliação. Isso selará nosso fim, sibilou antes de sair, deixando o quarto em silêncio tenso. Draven puxou Lyra para si, não em posse, mas em proteção. O frio dele agora um bálsamo contra suas feridas. Você é forte, Lyra, mais que qualquer sombra aqui. Seus lábios roçaram sua testa, um toque que enviou ondas de calor através dela, despertando um anseio por aceitação que curaria suas cicatrizes. Mas enquanto o pacto se assentava, um tremor sacudiu as paredes. Ecos distantes de caçadores nas montanhas, ou pior, a rebelião se aproximando. Lyra soube que o preço do amor nas sombras seria alto, testando não só sua coragem, mas a essência de Draven. Nas profundezas de Valária, a transformação começava, mas as trevas sempre cobravam seu tributo em sangue e lágrimas. O pulsar do sangue de Draven em suas veias era como um rio de fogo gelado, serpenteando por cada artéria de Lyra e despertando sensações que ela nunca imaginara. Visões fragmentadas dançavam em sua mente. Não só as memórias dele, um alfa jovem, traído por uma humana que jurara amor eterno, apenas para envenená-lo em uma corte flamejante, mas ecos dos seus próprios horrores. O riso cruel do pai de Tel, os punhos caindo como martelos em sua carne, o choro de um bebê recém-nascido testemunhando a fraqueza de sua mãe. Lágrimas quentes escorreram por seu rosto enquanto ela se afastava de Draven, o toque dele ainda queimando em seus lábios. O quarto gótico parecia girar, os espelhos nas paredes refletindo sua essência transformada, não mais uma chama tremulante,
mas uma labareda estável entrelaçada com veios vermelhos de poder sombrio. Eu vejo você agora, murmurou Draven, sua voz um eco em sua alma, como se o laço os unisse além das palavras. Ele não se moveu para tocá-la novamente, respeitando o tremor em seu corpo, mas seus olhos vermelhos a ancoravam, cheios de uma compreensão antiga. Sua dor é como a minha. Séculos de solidão, selados em maldições que o sangue não apaga. Mas juntas essas feridas nos fortalecem. Lyra limpou o rosto, o coração martelando não só de medo, mas de uma intimidade proibida que a aterrorizava e atraía. Seu corpo, outrora um fardo de curvas marcadas pela vida dura e pela maternidade, agora pulsava com uma vitalidade nova, como se o pacto infundisse nela um vislumbre de eternidade, sem roubar sua humanidade. Tel se mexeu na cama, acordando com um gemido confuso, os olhos verdes arregalados ao ver o Alfa tão perto. Mamãe, dói aqui, disse o menino, tocando o peito, talvez sentindo os ecos do ritual através dela. Aeron, da alcova, rastejou para fora, as asas batendo fracamente enquanto se aninhava aos pés de Lyra, miando em solidariedade. Ela se ajoelhou, abraçando os dois, o calor deles contrastando com o frio persistente do quarto. Está tudo bem, meus amores. Estamos protegidos agora. Mas as palavras soaram vazias. O tremor nas paredes havia cessado, mas um zumbido baixo persistia, como o rugido distante de uma tempestade se aproximando nas profundezas de Valária. Draven se virou para a porta, as presas à mostra em um rosnado baixo. Selene não descansará. Seu clã rival, os Sombrios de Prata, sempre cobiçaram meu trono. Eles usam o tratado como pretexto para nos enfraquecer. Ele estendeu a mão para Lyra novamente, desta vez com urgência. Venha. Precisamos confrontá-los antes que a rebelião engula a corte. Ela hesitou, mas o laço pulsou em seu sangue, guiando-a como um instinto maternal ampliado. Pegando Tel no colo e deixando Aeron se equilibrar em seu ombro, seguiu o Alfa pelos corredores labirínticos. As tochas flutuantes tremiam, lançando sombras que pareciam vivas, sussurrando fragmentos de profecias. Sangue mortal desperta o antigo mal. O Alfa cairá se o laço se romper. O salão principal da corte estava em ebulição quando chegaram. Vampiros de linhagens variadas se aglomeravam ao redor do trono de espinhos, uma estrutura de ossos fossilizados e rubis que pulsava com a essência de Draven. Selene ocupava o centro, o medalhão em sua mão, agora brilhando com uma luz prateada maligna, flanqueada por uma dúzia de aliados, figuras esguias com asas prateadas e olhos frios como geada. Irmãos das sombras, proclamou ela, a voz cortante como lâminas. O Alfa nos arrisca por uma humana bastarda e seu filhote fraco. Os caçadores de Eldória já escalam as montanhas, atraídos pelo cheiro de sangue misturado. O tratado de Eldor será quebrado, e Valária cairá em chamas eternas. Um rugido de aprovação ecoou, presas reluzindo à luz dos cristais, e olhares hostis se voltaram para Lyra, que se encolheu instintivamente, os traumas de rejeição ressurgindo como veneno. Draven avançou, o ar ao seu redor se condensando em névoa negra, uma manifestação de seu poder ancestral. Vocês esquecem quem selou o tratado com seu próprio sangue. Trovejou, revelando as runas em seu manto, que se acenderam como veias vivas. Lyra salvou Aeron, o herdeiro de nossa linhagem. Seu laço comigo é um escudo, não uma fraqueza. Quem se opuser enfrentará o julgamento do sangue eterno. Ele ergueu a mão e o pacto com Lyra respondeu. Uma onda de energia vermelha se espalhou do seu peito para o dela, fazendo-a ofegar enquanto visões compartilhadas inundavam a mente dos vampiros leais. Flashes de lealdade, de Aeron salvo da armadilha, de uma mãe humana desafiando a morte por compaixão. Selene riu, um som gélido que ecoou como vidro quebrando. Ilusões de um alfa enfeitiçado, veja o que sua fraqueza traz. Com um gesto, ela invocou o medalhão, e sombras prateadas se ergueram do chão, serpenteando como cobras vivas em direção a Tel e Aeron. Lyra gritou, apertando os filhos contra si, mas o laço pulsou novamente. Desta vez através dela.
Uma faísca de poder desperta, nascida do sangue de Draven, fluiu de suas veias. Ela estendeu a mão e as sombras recuaram, queimando como se tocassem fogo mortal. Os vampiros da corte ofegaram, alguns se curvando em reverência, outros recuando em pavor. Ela carrega o dom do Alfa, murmurou um ancião, olhos arregalados. Draven se moveu como um borrão, cravando as presas no ombro de Selene, bebendo apenas o suficiente para enfraquecê-la e selar uma visão de traição em sua mente. Memórias de conspirações passadas que a ligavam aos caçadores humanos. A conselheira caiu de joelhos, o medalhão se estilhaçando em poeira prateada, e seus aliados se dispersaram em pânico. Você é banida das sombras, Selene. Seu clã responderá por isso. O Alfa se ergueu, sangue negro pingando de seus lábios, e virou-se para Lyra com um olhar de admiração profunda. Você nos salvou agora. O laço. Ele desperta forças adormecidas em você. Lyra tremia, o poder ainda formigando em sua pele, mas o custo veio em ondas, uma exaustão que a fez cambalear. Visões de sua própria dor se misturando às de Draven, curando feridas antigas com uma aceitação que a deixava vulnerável. Tel choramingou, e Eron lambeu sua mão, um gesto de gratidão infantil. A corte, agora dividida, mas inclinada à lealdade, murmurava promessas de aliança. Mas enquanto Draven a guiava de volta aos aposentos, um rugido distante ecoou das montanhas, caçadores se aproximando, atraídos pelo caos. Eles vêm por nós, sussurrou ele, puxando-a para um abraço protetor. O frio dele agora um conforto contra o terror. Seus lábios roçaram sua orelha, despertando um desejo sensual que prometia cura além da sobrevivência. Mas juntos enfrentaremos. Seu coração mortal é a luz que ilumina minhas sombras. Nas profundezas de Valária, o amor forjado em sangue testava seus limites, curando traumas e despertando poderes, mas as trevas externas batiam à porta, exigindo um sacrifício final para a eternidade que nascia entre eles. O rugido distante das montanhas crescia como um coro de almas perdidas, infiltrando-se pelas fissuras da obsidiana e fazendo as tochas flutuantes piscarem em pânico. Lyra sentia o tremor em seus ossos, amplificado pelo laço de sangue que pulsava como um segundo coração em seu peito. O quarto gótico, outrora um refúgio, agora parecia uma tumba viva, as tapeçarias de luas sangrentas ondulando como se o tecido respirasse o caos iminente. Tel se agarrava a ela, os dedinhos cravados em seu robe puído, enquanto Eron sibilava baixinho, as asas minúsculas se abrindo em alerta instintivo. Draven se ergueu ao seu lado, uma muralha de sombras e poder, os olhos vermelhos flamejando com uma fúria ancestral que o tornava ainda mais imponente. Ombros largos, tensos, sob o manto bordado de runas, presas à mostra como lâminas forjadas na noite. Eles vêm em número, murmurou ele, a voz um trovão contido que ecoou em sua mente através do pacto. Caçadores de Eldoria, aliados aos traidores de Selene. O tratado se rompeu. O sangue deles cheira a ódio e prata envenenada. Lyra engoliu em seco, o gosto metálico do ritual ainda em sua língua, misturando-se ao pavor que apertava seu estômago. Ela se lembrava das noites em que se encolhia na cabana, ouvindo os punhos do pai de Tel baterem na porta, prometendo dor que ela não podia fugir. Agora o perigo era maior, não só por sua vida frágil, mas pela família improvisada que formara nas sombras. Eu não sou guerreira, sussurrou, a voz rouca de exaustão e dúvida, os olhos baixos fixos no reflexo distorcido no espelho. Uma mulher marcada por cicatrizes roxas desbotadas, curvas generosas que a vida endurecera, mas que agora carregavam um brilho sutil, eco do poder despertado. Draven tocou seu queixo com dedos frios, erguendo seu rosto para encontrar o dele. O gesto era gentil, contrastando com a selvageria em seus traços esculpidos, queixo quadrado, lábios cheios que escondiam presas letais, a cicatriz na têmpora brilhando como um lembrete de batalhas eternas. Você é mais que isso, Lyra. O laço desperta o que sempre esteve em você, a força de uma mãe que desafia a morte. Sinta-me em seu sangue. Eu sou sua armadura. Seus olhos se suavizaram.
Um vislumbre de vulnerabilidade rompendo a fachada imortal. Séculos de solidão, diamantes que o traíram por medo de sua escuridão, agora curados pela chama dela. O ar entre eles crepitou com tensão sensual, um calor que subia por sua pele apesar do frio dele, despertando um anseio profundo por aceitação, por toques que curassem em vez de ferir. Antes que pudesse responder, o chão tremeu violentamente, e gritos ecoaram dos corredores. Os caçadores romperam as runas, prata e fogo nas profundezas. Draven rosnou, pegando Eron no colo com uma mão, enquanto estendia a outra para Lyra e Tel. Para o Salão do Trono, lá invocaremos o sangue ancestral. Eles correram, os pés de Lyra ecoando nas pedras frias, o menino choramingando em seu ombro. A corte estava em caos. Vampiros leais erguiam barreiras de sombras, mas os traidores de Selene, agora aliados aos humanos, abriam portais nas paredes, permitindo que caçadores armados com bestas de prata e tochas flamejantes invadissem o santuário. O ar cheirava a ozônio e carne queimada, o zumbido de magia rompida misturando-se a rosnados e gritos. No salão principal, o trono de espinhos pulsava como um coração ferido, cristais vermelhos rachando sob a pressão. Selene surgira das sombras, não mais conselheira, mas traidora declarada, o corpo marcado por mordidas de Draven, mas os olhos cinzentos brilhando com ódio vingativo. "Veja, Alfa, sua humana nos condena", sibilou ela, dirigindo um grupo de caçadores diretamente para Lyra. Um homem robusto, o mesmo caçador de Eldória que armara a rede, ergueu uma lança de prata, o rosto contorcido em fúria. "Viúva suja, você trouxe o mal para nós. Pagará pelo monstro que escondeu." A lança voou, mas o laço reagiu. Lyra, instintivamente, ergueu a mão livre, e uma barreira de sangue etéreo, veias vermelhas tecidas do ar, desviou o golpe, queimando a arma como ácido. Tel gritou, e Eron sibilou em fúria, as asas batendo enquanto Draven o depositava no chão. O Alfa se lançou contra os invasores, movendo-se como uma tempestade viva, presas cravando em gargantas, garras rasgando armaduras, sombras se erguendo como tentáculos para engolir os caçadores. Sangue humano e vampírico se misturava no mosaico do chão, selando maldições antigas que faziam o salão tremer. Lyra, protegendo as crianças atrás do trono, sentiu o poder fluir mais forte. Visões de Draven inundando sua mente, não só dor, mas momentos de ternura roubados em cortes esquecidas, um desejo por conexão que espelhava o dela. "Lute comigo", sussurrou ele em sua alma, e ela obedeceu. Estendendo as mãos, invocou fios de sangue que prenderam Selene, forçando a traidora a ajoelhar. "Você?" "Como?", ofegou Selene, os olhos arregalados enquanto o laço de Lyra a queimava, revelando suas próprias traições. Barganhas secretas com humanos por poder, medo de perder o controle para uma mortal. "Eu era Unworth, como você me chama", rebateu Lyra, a voz firme pela primeira vez, lágrimas escorrendo, mas o queixo erguido. "Mas o sangue dele me mostrou. Sou digna de proteger o que amo." Com um gesto, ela apertou os fios e Selene gritou, o corpo se dissolvendo em poeira prateada, uma maldição ancestral, consumindo sua essência traidora. Os caçadores restantes recuaram, o líder caindo de joelhos ao ver Draven avançar, coberto de sangue negro. "O tratado. Ele renasce no sangue dela", murmurou o Alfa, erguendo a mão em um gesto de misericórdia forçada. "Vão, digam a Eldoria que as sombras protegem os seus, e o equilíbrio retorna." Os humanos fugiram pelas fissuras, o tremor cessando enquanto runas se reformavam, seladas pelo pacto renovado. O salão caiu em silêncio, vampiros leais se curvando ao Alfa e à humana que salvara a corte. Draven se aproximou de Lyra, exausto mas vitorioso, limpando o sangue de seu rosto com um manto. "Você enfrentou as trevas e venceu. Sua força. Cura as minhas maldições." Ele a puxou para si, os lábios frios encontrando os dela em um beijo urgente, cheio de desejo reprimido. Um fogo que derretia o gelo eterno, prometendo noites de toques gentis que apagariam traumas.
Lyra retribuiu, o corpo se moldando ao dele, sentindo pela primeira vez unworthiness se dissolver em aceitação, o calor de sua mortalidade aquecendo a imortalidade dele. Tel e Aeron se aproximaram rindo baixinho, as mãozinhas se entrelaçando, irmãos improváveis em um mundo de sombras. A corte sussurrava promessas de aliança, o trono pulsando em harmonia. Nas profundezas de Valária, o amor proibido florescera em sangue e coragem, transformando monstros em guardiões, rejeitados em rainhas. Mas enquanto a névoa se dissipava nas montanhas, Lyra soube que a eternidade não era uma prisão, mas um laço. Nenhum homem, nem humano, nem sombra, os tocaria novamente. E em seus braços, ela encontrou o pertencimento que sempre ansiara.